Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nós temos comentado sobre a fé, e o tema principal nosso tem sido: a fé é mais do que acreditar. Nós vamos continuar falando sobre esse tema, sobre a fé genuína, ou a fé bíblica. Porque nos dias atuais, termos sólidos têm sofrido distorções morais até. Por exemplo, se você hoje chegar e falar para alguém: eu vou ficar um pouquinho com aquela moça, o que ele pensa? Que eu vou sair com ela. Então é uma distorção moral. Se eu digo para você: irmãos, vamos nos reunir para praticarmos amor, qual é a primeira ideia que vem à sua cabeça? Quem falou? Marlene. Só podia ser uma corintiana falando isso mesmo. Por que não? Porque você é uma ingênua, Marlene. Você é uma moça inocente. Com certeza, Marlene. Mas a maioria das mentes não diria o que você disse. Diria outra coisa. Eles permeariam sobre o quê? A distorção. Não é isso? Quando nós falamos para as pessoas: vamos praticar o amor, nós diríamos o quê? Vamos praticar a vontade de Deus. Vamos tentar fazer a vontade de Deus. Se eu digo a você: tenham fé, então, qual é a ideia? Qual é a ideia que vem à mente das pessoas? Se eu digo a alguém: você precisa ter mais fé, qual é a ideia que ela não tem fé? Isso é óbvio, né? Mas vamos lá. Mas qual é a ideia que se passa na cabeça de uma pessoa quando eu digo: você precisa ter fé? Que ela pensa: eu preciso ter mais positivismo. Não é isso? Não é? Então, isto é uma distorção teológica. E não deixa também de ser moral. Porque quando eu cometo distorções teológicas, quando eu tiro de uma palavra bíblica o seu significado exato em essência, eu estou descaracterizando Deus. E eu estou cometendo um grave pecado. Porque não foi isto o que ele quis dizer quando disse para nós: tenham fé. Se eu digo para uma pessoa: você está em apuros,
tenha fé, o que se passa na cabeça dele? Que ele precisa ter alguma atitude que vai lhe trazer o quê? A solução. Então, quando eu penso em fé, eu hoje estou sendo treinado por muitas pessoas a buscar soluções. Parece que a palavra fé se tornou como uma porteira, certo? Com uma tramela, sabe o que é a tramela? Né? Então eu abro aquela porteira e tem um pasto à minha frente, com árvores frutíferas, tudo que eu quero. Então é muito fácil. Eu tenho que abrir a porteira ou a porta, entrar, abrir a geladeira e lá tem tudo que precisa para matar minha fome. Mas a palavra fé não significa isso. A palavra fé, ela não pode ser descaracterizada. E eu tenho ensinado a vocês que a fé, ela, antes de tudo, nos traz entendimento de Deus. Onde? Que parte do nosso ser? A mente. Porque a fé nos foi dada para que aprendamos mais sobre Deus. Isso é tão óbvio que se você faz parte de uma corporação, de uma empresa, de um grupo, você não consegue confiar intensamente na empresa, na corporação ou no círculo de amizade, se você não conhecer de fato onde você está colocando os seus pés. Ou eu estou errado? Você, ao se casar com uma pessoa, você está dizendo que tem fé nela, que a conhece. Louco você seria casar-se com alguém que você não conhece. Imagine você conhecendo uma pessoa pela internet e já pede a sua mão em casamento. O que as pessoas fazem hoje em dia? Pelo fato de não se conhecerem, preferem cometer o pecado de viverem juntos, sem se casar. Deus não aceita esta condição. E aquele que está nesta condição deve regularizar sua vida. Você não pode chamar alguém para conviver ao seu lado, dizendo, vamos testar, se der certo deu, se não der não deu. Então fica claro que você já não está andando na vontade de Deus. Porque se você estiver andando na vontade de Deus, você tem certeza do que está fazendo. E isto não alivia a sua barra, livrando de circunstâncias desagradáveis. Mesmo assim, você vai ter que ajustar-se, porque são personalidades. Isso acontece no âmbito familiar, e relacionamentos outros, em corporações e empresas. Como é que você pode afirmar que está numa igreja certa? Se você não nos conhece, você não sabe se está. Ou então você diz, mas eu ouvi o Walter e eu acho que ele é honesto e verdadeiro. Só por ouvir falar? Eu posso estar fazendo um tipo. Eu posso estar tentando ganhar um público que está magoado pelo fato de ter sido enganado
com mentiras. Então, eu me arrisco a dizer todas estas coisas, porque de fato eu não quero enganar vocês. Eu sou um homem que amo o estudo. Eu adoro estudar, ler. E sempre digo que Deus nos deu um livro. E se Ele nos deu um livro, é para nós aprendermos, lermos. Se você não sabe ler, você não deve se envergonhar disto. Mas deve se envergonhar da falta de coragem e vontade de aprender a ler. Porque se você não aprende a ler, você está desobedecendo a Deus. Porque Ele lhe dá a oportunidade para aprender. O Evangelho não adota atitudes que defendem a ignorância, nem a falta de educação e até cultura. Porque a Bíblia abrange educação, moral, educação espiritual, moral, geográfica, histórica, filosófica, psicológica. A Bíblia é um livro educacional e cultural. Por isso que quem realmente estuda a Bíblia se torna mais inteligente, ou vai se tornando inteligente. Não em matemática, astronomia, mas na questão da perspectiva da vida, no discernimento, no que se refere a lidar com pessoas e consigo mesmo. Porque Deus nos dá essa sabedoria. Isso tudo a fé nos dá. Imagine sobre o que nós estamos tratando. E algumas pessoas dizem, isso aí que ele fala não é fé. Todo mundo tem o direito de concordar ou discordar. Inclusive eu também tenho. Mas vou continuar falando sobre a fé de Abraão. E hoje, algo que se destaca na vida de Abraão é a sua obediência em seguir a Deus. Por isso eu digo, como um subtema, a fé que segue a Deus em obediência. Em Hebreus capítulo 11, versículos 8 ao 10, por favor, reparem lá, foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas, ou tendas, com Isaac, seu filho, e Jacó, filho de Isaac, seu neto, que também receberam a mesma promessa de Deus,
Por isso que a Bíblia fala Abraão, Isaque e Jacó. Verso 10. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Reparem este verso 10. O que ele está fazendo aí? Deus diz para Abraão: vou te dar uma terra, vou te dar descendentes. E diz o verso 10 que Abraão, o que ele esperava? Aquilo que Deus iria fazer na terra, ele já sabia. Mas ele precisava se esforçar para chegar onde Deus queria que ele chegasse, na eternidade. Que Deus vai suprir nossas necessidades, nós sabemos. Mas se chegaremos na eternidade, não sabemos. Ninguém aqui sabe. Porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, este estará livre tanto da presença como do poder do mal. Será salvo. Então imagine sobre o que nós vamos falar. Quem foi esse Abraão? Abraão era natural de uma cidade chamada Ur, que ficava na região da Caldeia. Nos mapas antigos, ela aparece lá. E nós a entendemos como a Mesopotâmia. É onde está o Iraque, mais ou menos. Entre os rios Tigre e Eufrates. Onde a civilização iniciou. Então você imagina, neste mapa, não sei se vocês conseguem perceber, dá para todo mundo ver? Aqui está Ur, e tem a referência lá, em Gênesis 11:31. Um dia, o pai de Abraão resolveu sair de Ur, dos caldeus, ali está Ur. E então ele passou pela Babilônia e foi seguindo o rio. Está vendo o Eufrates? Dá para ver? Vocês que têm o tablet, tem o mapa que eu coloquei aí. Então ele chegou até a região de Arã, lá em cima. Dá para ver? Olha quanto o pai de Abraão andou. Ali, que região é aquela? Ali é a região da Síria. Tá? Porque aqui nós temos o mar Mediterrâneo, ali hoje em dia é Chipre, onde antigamente chamava-se Elisa. Então nós temos aqui a terra Canaã, não é? Onde está Israel, onde nós temos aqui embaixo a Palestina, o Egito. O povo de Deus saiu daqui como escravo e atravessou aqui. Aqui embaixo, nessa pontinha no Golfo de Acaba, tem uma cidade chamada Eliat, que está na Bíblia. Então eles entraram por aqui e chegaram até Jericó.
Mas veja o que está acontecendo. Ele sai lá de Ur e para em Harã. E ali o pai de Abraão morreu. Onde Deus falou com Abraão? Deus não chamou Abraão em Ur, mas Deus falou com ele em Harã. Abraão devia estar perguntando: por que meu pai está levando a sua família para longe das nossas terras? Era algum negócio? Eles eram muito ricos. Mas vocês sabem que antigamente eles eram como nômades, viviam em tendas e sempre habitando no campo. E esses donos de gado e ovelhas viviam no campo junto com os pastores, cuidando e negociando, aumentando o seu rebanho. E se tornavam donos de terras também. Abraão viu seu pai negociando e sabia como cuidar de ovelhas, como administrar pessoas, como ser um líder, como comprar e vender. Então Deus não estava escolhendo um imbecil, uma pessoa totalmente fora do mundo dos negócios, uma pessoa sem cultura, uma pessoa que não sabia se relacionar. Ele estava escolhendo um homem que, mesmo casado com Sara, obedecia o seu pai, honrava o seu pai. O pai disse: nós vamos sair, e ele seguiu o seu pai. Ele não está chamando, Deus não está chamando um desobediente, um anárquico, um rebelde. Havia traços na vida de Abraão importantes para Deus. Deus não chama, Deus não comete erros quando chama pessoas. Você pode estar aqui nesta noite sem ter o chamado de Deus. Mas ouso dizer que pode ser que algum dia Deus te chame. Que você está sendo preparado no seu caráter agora. Talvez você não entenda tudo o que está acontecendo na sua vida. O local do seu trabalho, sua moradia, as coisas que estão acontecendo com você. Mas Deus, na sua onisciência, sabe todas as coisas. E Ele tem paciência. E chega um momento em que Ele diz para a pessoa: eu te quero. E naquele momento você tem que dizer sim ou não. Mas eu corro risco em dizer que há pessoas em nosso meio que ainda não receberam o chamado de Deus. Quando Deus chamou Abraão, Ele rejeitou todos os deuses da sua cultura. E Deus disse: você vai sair de onde você está,
porque eu vou dar descendentes, e eles se tornarão um grande povo. E você, Abraão, abençoará todas as famílias da terra. Deus poderia ter escolhido lá na África, em Joanesburgo, quando aquele bispo, Tutu, declarou que na Copa do Mundo as pessoas estavam no berço da civilização. Não sei que Bíblia ele leu. Como eu já não sei que Bíblia que estão lendo. Então Abraão se tornou, nas mãos de Deus, o primeiro patriarca, ou seja, o homem mais importante de uma família e que merece respeito e obediência. Isso é o papel do patriarca. Vocês se lembram na nossa cultura mesmo, latina, quando o homem chegava em casa e falava assim, eu sou o chefe da casa. Ele se intitulava como um patriarca. Todos deveriam abaixar a cabeça, lhe prestar reverência, respeito e obediência. É o papel do colonialismo, ainda exercido por muitas pessoas no nosso país e alguns políticos que até ameaçam se candidatar à presidência da República. Que insistem em receber a justiça à bala. E depois, com a cara mais lavada, diz que nunca declarou isso. E que condena o povo ter arma em casa para se defender. No mínimo é um grande hipócrita que não merece o nosso voto. E quem votar nele está votando numa porcaria. Então Abraão seguiu a Deus, fez tudo o que Deus lhe pediu. Cometeu erros? Claro que sim. Ninguém está livre de cometer erros. Por exemplo, a Marlene se tornou corintiana. Pecado mortal. Olha o Mário lá nos Estados Unidos. Vamos dizer, oi Mário. Ixi, ele não escutou. Pronto. Já demos o seu minuto de glória, Mário. Então, todas as pessoas que têm fé e que andam pela fé para exaltar a Deus, são considerados descendentes de Abraão. Mas Walter, e Abel, não agiu pela fé? E Enoque, não agiu pela fé? E Noé, não agiu pela fé? Por que então nós somos descendentes de Abraão? Porque foi por meio de Abraão que Deus formou um povo. Na verdade, dois povos pela vontade de Deus e um terceiro pela vontade de Abraão. Um erro de cálculo. Com medo da velhice. E num momento de deslize, ele permitiu que uma faceta da sua cultura, um traço da sua cultura, da sua educação, assaltasse o seu coração em um momento por meio da boca da sua mulher, a mandona Sara.
Porque todo patriarca na rua esquece que a patriarca é a mulher em casa. Se você andar no Oriente Médio, você vai ver o homem andando na frente e a mulher atrás. Mas quando entra em casa, quem anda na frente é a mulher e o homem se ajoelha atrás. Nada muda, tanto cá como lá. Quem manda é a mulher. E quem tem juízo... A Bíblia então trata Abraão como nosso pai na fé, ou pai espiritual. Veja a declaração do apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 4, versículo 16 diz: portanto, a promessa de Deus depende do quê? Da fé. Veja só. Depende da fé. E ele vai falar de quem? De Abraão. Então, Paulo não está dizendo aqui que para você receber algo de Deus, você precisa ter uma mente forte, positiva. Receber uma oração forte, como alguns dizem, parece que estão num terreiro. Vocês vão ver. Já, já. A promessa depende do quê? Da fé. A fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei. Quem são os que obedecem à lei? Judeus. Mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu. Pois ele é o pai espiritual de todos nós. Quem? Judeus e cristãos. Todo aquele que crê em Deus tem Abraão como seu pai na fé. Além do mais, ou seja, além dos judeus e cristãos, os árabes, cuja palavra, cujo termo significa nômade, tem Abraão também por pai, porque eles são filhos do deslize de Abraão com Agar, sua escrava. Porque a esposa de Abraão, em um determinado momento, achou que não poderia mais engravidar, devido ao seu estado avançado em idade. Então, no costume em Ur, dizia-se que se uma mulher não pudesse dar filhos ao marido, que o marido tivesse filhos por meio de uma escrava, que a mulher deveria escolher. E Sara escolheu Agar, e Abraão não queria, mas ela insistiu. Imagine hoje. Você só mostra a fotografia e o seu marido vai achar o endereço pela internet. Então, nasceu Ismael. E Deus já foi logo dizendo a Abraão: olha o que você aprontou. Esse menino que nasceu vai ser que nem jumento bravo, um povo guerreiro, e vai criar problemas para os teus descendentes. Está aí. Por isso que eu digo, a Bíblia é cultura.
Então, se a promessa depende da fé, significa que, para recebermos tudo que Deus nos tem garantido, depende de estarmos andando dentro de um processo estabelecido por Deus. Nós estamos vivendo em uma época que precede um dos eventos mais incríveis que este planeta observará. O desaparecimento instantâneo de milhares de pessoas em um determinado dia, em uma determinada hora. Hora e dia que nós não sabemos, mas que acontecerá. E o mundo ficará pasmo, atônito, boquiaberto, e tentará encontrar solução, respostas. Mas que evento? É a volta, o retorno de nosso Senhor Jesus. Pois ele virá não para tocar no chão, mas ele ficará nas nuvens, isto é, no alto. E com o seu poder, ele vai atrair os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros descendentes de Abraão, para se unirem a ele nos ares, a fim de estarem na eternidade. Pode ser que Jesus tenha voltado agora, e nós estamos aqui. Você não imagine o que vai acontecer nesse mundo. Eu encontro muitos pregadores dizendo: Deus está punindo o Brasil. Não, Deus não está punindo o Brasil, Deus está punindo o mundo. Ah, porque o Brasil teve a sua chance. O Brasil tem a chance, sempre terá. Deus não está salvando o Brasil, Deus não está salvando ordem e progresso, Deus está salvando pessoas. Vamos parar com a conversa. Essas profecias que rolam em redes sociais precisam ser entendidas à base da Bíblia. Deus não está salvando a República Tcheca, mas o tcheco. Deus não está salvando a Inglaterra, os Estados Unidos, mas o britânico, o americano, a pessoa, o indivíduo. Deus já disse que esse mundo está avacalhado, não usou esse termo. O mundo jaz no maligno, avacalhado. O mundo está completamente perdido. Por quê? O homem ama a maldade. Então o que Deus faz? O método de Deus é deixar que o homem mergulhe na maldade. Mas por que Deus deixa o seus filhos aqui? Eu ia dizer isto à frente, mas já digo já. Porque por meio da igreja, por meio dos seus filhos, Deus filtra a condição espiritual e moral da raça humana. Por meio da igreja, Deus está mostrando a todas as pessoas que tipo de gente está sobre essas placas tectônicas, sobre a terra. Portanto, se você é uma pessoa igual ao mundo, você está sendo filtrado. Vai aparecer na balança, vai aparecer na peneira.
Então, como Abraão recebeu fé? Quando ele recebeu o chamado divino. Por isso, lembre-se que é o chamado divino que dá início à fé. O versículo 9 do nosso texto bíblico diz o quê? O início. Sem medo. 1, 2, 3, já. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, blá, 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 blá. Então, o que subentende chamado? O que está por trás de um chamado? Eu estou andando na rua. E aí você grita lá. Dona Edi. Não há pessoa que escute o chamado da Dona Edi. É assim que ela chama. Ela é pequenininha. Se você chamar alguém, você vai dizer: ô fulano. Chamado envolve o quê? Audição. Então Abraão ouviu. Ele escutou. Deus permitiu que Abraão ouvisse audivelmente sua voz. Deus nos fala por diversas maneiras. Pode ser que alguém aqui um dia ainda ouça, literalmente, uma voz da parte de Deus. Outras vezes Deus nos fala por impressões, convicções. Deus nos dá pensamentos, sonhos, visões. Deus pode usar alguém para falar conosco. Deus usa a Bíblia. E todas as vezes que eu ouvir, seja alguém, um sonho, visão, qualquer coisa, até uma jumenta, que é o caso de Balaão. Imagine você abre a janela, chega lá um sanhaço, um bigodinho, pousa no fio e fala assim: oi, Solange. Tudo bem, Solange? Você ainda está acreditando no Mário? Então, aí o passarinho começa a articular o bico. Imagine, o ser humano tem esta capacidade de articulação vocal. Você espera que o passarinho apareça e piu, piu, piu. Mas nunca chega: Solange, como está sua vida, Solange? Uma voz com uma dicção clara. Porque quando Deus quer falar com a gente, Ele não vai criar uma confusão. Porque tem gente que fala assim: tive um sonho, e corre no jornal para interpretar. Sonhei com um cachorro. Sonhar com um cachorro, o que deve ser? Se Deus não falou, você não sonhou com nada, você sonhou besteira. Cuidado que o cachorro vai te pegar mesmo. Então, existe muito
muita balbúrdia, muita confusão nessas coisas. Quando Deus fala com a gente, Ele não só revela uma coisa. Eu fui na igreja, o cara revelou a minha vida. E daí? Eu estou sendo perseguido, tem um demônio atrás de mim. Mas quem não tem? Você tem um demônio atrás de você, e você é o próprio demônio atrás de alguém. Porque, convenhamos, sempre estamos perturbando alguém. Às vezes, uma infelicidade momentânea, alteramos o nosso gênio. Gritamos, ofendemos. Às vezes, partimos até para agressão física. Isso não é uma coisa de demônio? Às vezes você está lá com funcionários e você deveria estar junto com seus colegas louvando a Deus. Você começa assim, mas que raio de empresa, o patrão vagabundo. Você começa a jogar as pessoas contra as outras. Isso não é coisa de demônio? É sim. Muito bem. Eu chego aqui, eu treinei em casa, eu falei, eu vou falar tão pouquinho. Eu chego aqui, começa um monte de ideia na minha cabeça. Eu não sou orador, me desculpe. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, o que ele praticava? O Evangelho? Ele praticava a lei? Não. Ele praticava o paganismo. E naturalmente, o óbvio é que o paganismo gere o quê? Pagãos. E Jesus disse, não imitem os pagãos. Mas quando nós falamos de paganismo, a ideia que vem à nossa mente qual é? Outra distorção do termo. Você é pagão porque não foi batizado. Ou não é? A igreja evangélica, pentecostal, protestante, sei lá que diabo for, tem suas definições para o paganismo. A igreja católica tem as suas, a igreja ortodoxa tem as suas, a igreja, sei lá, do que raio que for também, tem suas definições ao paganismo. Mas o que é esse esse maldito paganismo? O pagão é aquele que segue os hábitos e os rituais de certas tradições, como? Eu coloquei as 4 básicas. Xamanismo, que não tem nada a ver com chamar. Vou chamar. Primeiro que chamar não é com X, é com CH. C cedilha e H. Então veja só. O que é esse tal de xamanismo? É um conjunto de práticas e crenças em magia, cujo sacerdote é chamado de xamã. Então o xamã, ele gosta de entrar em transe. Então eles começam a tomar uns biriguinite, uns iriguidum. E fala inglês até em japonês. Então eles spring night of you, biriguinite, sai a noite, e dancinha para cá, e dancinha para lá, e entra num transe.
e começa a dizer que pode contatar o mundo dos espíritos. Ele tem o poder para entrar naquele mundo espiritual e trazer toda a revelação e o poder. Me diga se nós não encontramos isso na igreja. Tem alguns pastores que eles são mais do que Jesus Cristo. Eles dizem, hoje eu vou. Você vai o quê? Parece um xamã. Ele pratica o ministério nos princípios do xamanismo. E o povo de Deus não percebe, porque é inculto, não lê Bíblia, não conhece a história, falta-lhe a educação. Os pastores que estavam aí, que deveriam ensinar, não ensina. E o povo já orientou lá em Osés, o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. E o pastor só vai lá pregar cura divina, e poder, quando ele mesmo está se matando. Então nós temos também o panteísmo, que é outra base. Eles dizem que todo o universo, todas as coisas no universo são uma coisa só. Que Deus não existe em espírito separado. Então tudo é Deus. Que coisa mais absurda. Algum dia você se levantou e o planeta Terra lhe disse, bom dia, bem, muito obrigado por pisar em mim. Então nós temos aí o animismo. Que diz que tudo tem um espírito, uma consciência e uma alma, isto é, uma inteligência. De modo que qualquer micro-organismo na Terra e qualquer planeta em todo o universo deve ser respeitado como um ser pensante, que sente. Portanto, todos devem ser adorados ou, de alguma forma, reconhecidos. Então virou uma balbúrdia. Eu olho para uma vaca e digo, bom dia, dona vaca. Você vai em algumas regiões da terra onde o rato do esgoto é um deus naquele templo. E algumas pessoas que estudam filosofias e religiões dizem, nós temos que respeitar essas ideias. Não, nós temos que falar a verdade, o homem não criou assim. O homem foi criado para dominar a criação. E não para se igualar a ela. Mas o homem trouxe à criação o quê? A anarquia. E a anarquia levou o ser humano a um nível de rebaixamento, gerando uma entropia, onde todo mundo está na mesma bacia, no mesmo patamar. Isso é ou não é uma aberração? Isso está ou não está na igreja? Está. Quando você compra o tijolinho, quando você compra a camiseta, quando você compra a água, quando você compra o óleo, a água que vem do Jordão. Você está dizendo que naquilo ali tem poder. Que Deus está transferindo o poder dele para aquela coisa. Você está praticando algo que tem origem em alguma coisa maluca. E então algumas coisas já vêm distorcidas e ideias vão sendo colocadas, vai havendo uma mistura. E então nós temos o politeísmo,
que é a crença em mais de um Deus. O exemplo fica claro no Egito, na Índia. Imagine, Abraão foi educado nessas coisas. A Caldeia, o berço de Abraão, era também o berço de todas essas coisas. Você pergunta, de onde vem a ideia de se consultar os mortos? Da Caldeia. De onde vem a ideia da idolatria? Da Caldeia. De onde vem a ideia do xamanismo? Da Caldeia. De onde vem o panteísmo? Da Caldeia. De onde vem Abraão? Da Caldeia. Para mostrar ao mundo que quando Deus quer realizar alguma coisa através daquele que o obedece, as coisas acontecem. Não importa o lugar onde você está, pode ser o pior lugar do mundo, se você ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, coisas acontecerão. Não importa a sua condição, você diz, eu não posso andar, mas se Deus quiser usar a sua voz, coisas acontecerão por meio da sua obediência. Deus chamou um homem para mostrar algo totalmente contrário ao que ele acreditava. E esse homem obedeceu. E hoje nós existimos por causa da obediência desse homem. E esse homem chamado Abraão está na genealogia de Jesus Cristo nosso Senhor. Este homem foi honrado por Deus. No entanto, ainda que Abraão tenha mudado de cidade por obedecer seu pai, os hábitos religiosos, culturais estavam dentro dele e jamais saíram. Você está aqui nesta noite dizendo que crê em Cristo, mas abra bem os teus olhos. A velha cultura a qual influenciava a sua mente continua existindo dentro de você. Se você for idólatra, você continua sendo idólatra, e a sua luta é para não ser. Se você gostava de consultar a mãe Joana, a sua luta agora é para deixar de querer entrar naquele mundinho que você dizia, eu posso consultar com os espíritos da Gerarda. Se você tinha vários protetores na sua vida, um para viagem, outro para dormir, porque tem gente que é assim. Tem gente que põe protetor debaixo da cama, que é para dormir, para proteger do marido, porque é para melhorar o marido, põe lá um protetor lá do lado dele, embaixo, no estrado, porque diz que vai acalmar o velho. Tem o protetor da viagem no carro, o protetor da viagem no trem, tem o protetor da viagem no avião, tem o protetor que nos protege dos raios, das tempestades, e o mundo está se acabando. Diz que tem aquele que morre aqui, vai para lá, frequenta uma escolinha, melhora e volta, e o mundo está piorando. Os pastores dizem, olha, você tem que melhorar, você tem que ter fé para melhorar.
e quem melhora é ele. Por que esse cara não vai pregar na Nigéria? Na Somália? Na Etiópia? Pronto. Vai lá, que eu quero ver. Abre o bico lá. Ou então, já que ele diz que quem tem fé cura todo mundo, por que ele não sai da frente da televisão ou leva algumas câmeras para um hospital do câncer, onde eu trato o meu? Eu chego ali no hospital e encontro ali, com todo respeito, o fim da linha humana. Os médicos estão estudando, tentando melhorar a condição do ser humano e, para alguns casos, ou muitos, tentando dar um fim de vida decente. Vai lá. Vocês ficam acreditando nessas baboseiras. E não se preparam para aquilo que a fé de Abraão o preparou. Que Deus continuará curando pessoas, não tenho dúvida. Que Deus continuará trazendo pessoas à igreja, não tenho dúvida. Que Deus continuará dando a alguns muito e a outros menos, não tenho dúvida. Que Deus vai sustentar pessoas na caminhada, não tenho dúvida. A minha dúvida é: eu estou me preparando para aquilo que eu creio? Eu estou vivendo em conformidade para alcançar aquilo que eu creio? Ou estou só dando desculpas? Alguns estão frequentando a igreja por conveniência social. É bom ser cristão. Será? Outros por tradição. Minha avó carregava uma Bíblia desse tamanho. Meu avô tinha uma Bíblia que parecia desodorante. Eu já vi gente que tinha tanta Bíblia e nunca leu. Carregava a Bíblia. Para quê? Por que você carrega um livro se você não sabe ler? Se você não se esforça para aprender a lê-lo, é demais, né? Não é? Seja honesto. O que vocês acham? Imagine um avião parado e você tirando fotografia com um ventilador no seu topete. Eu sou piloto, mas com a janelinha aberta, todo mundo vê que é uma mentira. Outros estão na igreja por acreditarem que é a sua tábua de salvação. É o meu último recurso. Se Deus não me der, eu me mato. Você já está morto. A verdade é que sem o chamado de Deus, você não sabe nem para onde vai. Sem o chamado de Deus, você não terá condições de seguir os conselhos do Senhor e nem ter prazer nele. Sem o chamado de Deus, você não terá confiança na palavra de Deus e com certeza será tentado a misturar com a fé bíblica que você está aprendendo os hábitos religiosos e culturais que você possuía no passado. Por isso nós vemos cristãos idólatras, cristãos buscando anjo,
consultando o Espírito. Nós vemos cristãos confiando num tijolinho de plástico da 25 de março, numa colherzinha de pedreiro de plástico de 2 centavos, ele é capaz de pagar R$200 naquilo, acreditando que aquilo agora tem poder. O Espírito de Deus está naquilo, e ele só pensa naquilo. Então, a falta do chamado divino faz com que você tenha medo de confiar na providência divina e naquilo que Deus diz. Então você vai correr atrás de alguma ajudinha, próprio do povo brasileiro. Vamos tentar dar um jeitinho no Evangelho. Vamos abrir um caminho, ajudar Deus. Eu já vi pastores dizendo, eles vêm aqui, faz a corrente, a novena, e eles vão ouvir a palavra e vão se converter. Converter no quê? Se você não explica o caráter de Deus, você não explica a verdade, eles não vão se converter a nada. Por acaso alguém que se assenta à frente de uma faculdade de direito se torna advogado? Ele precisa pagar o preço. Precisa sentar lá. Primeiro precisa fazer jus a entrar lá. Depois arcar com a responsabilidade do seu curso. E depois sair, estagiar e fazer o exame da ordem. E depois só Deus sabe no que aquilo se tornará. Por acaso você sentando numa sala de aula o torna professor? Por acaso você sentado aqui se torna pastor? Claro que não. Mas é o que muitos cristãos velhos de igreja pensam ser. São donos da sabedoria divina, sem ter chamado. Sai por aí pregando e achando e dizendo, afirmando, sem conhecimento teológico. Descaracterizando o Evangelho e o próprio Deus. Imagine se eu chegar para você, falo para você, sabe aquele irmão? Quem? O Maurício. Ou César. Eu vi o Maurício e o César. Como eles estão? Elas? Imagina, descaracterizando os dois. Então eu começo a falar sobre características que desconheço. Não afirmei nada. Então imagina, eu digo assim, você já viu aquele cavalo baio? Baio é marrom. Você já viu aquele cavalo marrom? Onde? Aquele que pia. Pia? Cavalo não pia. Você descaracteriza, você não sabe o que está falando. Não estuda. Então, tudo começa com um chamado divino para alguma coisa. A fé bíblica exige o quê? Obediência, pois é só por meio dela que você desenvolve uma fé forte e inabalável. Não é estando numa reunião que diz que você tem fé.
Você pode estar aqui por conveniência social, como tábua de salvação. Você não tem fé. Na verdade, você não está lutando por nada pela eternidade. Então isso não é fé. Você não sabe onde você quer conduzir sua vida. Você só quer que Deus resolva os seus problemas. Então não me fale de fé. Isso aqui virou para você um daqueles 4 lá. O versículo 9 inteiro diz o quê? Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, fez o quê? Obedeceu. E fez mais o quê? E saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Mas repare, ele fez o quê? Deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Esse sem saber para onde ia significa o seguinte: ele foi para um lugar que ele nunca havia visto antes. Mas ele acreditou que esse lugar existia porque Deus lhe falou. E quando diz aqui que ele obedeceu e saiu, e deixou para trás, significa que ele se livrou das influências que afetavam a sua mente a pensar contrário ao que Deus lhe dizia. Então, meu caro, minha cara, se você diz que é de Deus e continua absorvendo ideias humanistas, e continua naquela roda de amizade que separa você da família, que joga você contra a fé, que fé você tem? Você não saiu de nada. Você está na igreja, mas durante a semana rouba. Você está na igreja, mas só quer mostrar o seu corpício. Você pensa que é uma miss? Você toma cuidado, você pode ser Miss 2018, pode ser Miss de um mês, Miss dezembro, Miss janeiro, Miss fevereiro. Qualquer semelhança é um acaso. Então, você acha que está por cima do casco da tartaruga, mas você está andando lentamente. Você diz que ama a Deus, mas não obedece, você continua na mesma situação, andando lentamente. Como é que Deus falou com Abraão? Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra. Aí nós começamos a entender o que foi que ele fez para obedecer. Saia da sua terra, do meio do quê? Dos seus parentes e da casa do seu pai. E vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus está dizendo: saia da influência da sua cultura. Rejeite a tradição da sua família e dos seus parentes. E comece a agir de um jeito e a caminhar de uma forma que me agrade, a fim de que eu possa lhe dar algo que você nunca viu. Mas qual é a fé que esses pastores, esses pregadores de hoje, e vocês me chamarão de arrogante, como muitos me chamam? Você vai na igreja daquele arrogante doente? Eu já ouvi isso. Obrigado pela parte que me toca. Continuarei defendendo a verdade. Veja bem. Eles dizem: você quer receber o quê? Você é treinado a receber somente aquilo que você vê.
Inclusive, um dos pastores que tem a maior igreja do mundo escreveu há uns anos atrás um livro idiota, chamado A Quarta Dimensão, que você engravida os seus desejos. Então Deus faz com que a sua gravidez salte para fora, de parto normal, cesárea, não sei. Mas alguma coisa acontece. Imagine, você sonha, você é feio que dói, mas nem uma taturana lhe quer. Se você entrar num rio fedorento, nenhuma sanguessuga o desejará. Mas você sonha com uma mulher bela, com olhos estelares, com o brilho das estrelas, com um sorriso mais branco do que a neve, com o hálito do perfume holandês, daquelas flores holandesas. E então você sonha, fala com Deus e Deus, te engravida. Eu sei que eu devo estar de um mês. Então, veja só, de repente você tem o resultado. É isso que você chama de fé? Eu quero ter fé para chegar no lugar que Deus diz que existe e que você nunca viu. E quero ver você vivendo de acordo para se chegar lá. Então essa história de fazer corrente, campanha para ganhar carro, salário, aumento de salário, Jesus diz, busque primeiramente o seu reino, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Eu queria ver você buscando o reino, então eu vou acreditar que você tem fé. Eu queria ver esses pastores da mídia pregando às pessoas para amarem a Deus e serem servos de Deus. Então eu vou acreditar que ele é um homem que ensina a fé. Fuja desse argumento. Me contraponha. Entenda que a fé bíblica sempre lhe dará a consciência de que você é um peregrino na terra. Terra, planeta. O versículo 9 diz o quê? Vamos ler em voz alta? Vamos lá. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Então Deus me dá um negócio que não é meu? Quer ver? Vamos dar uma paradinha aí. É isso que é meu problema. Eu devia deixar isso para outro dia. Mas eu vou arriscar. O seu filho é teu? E por que você trata como se fosse? O trabalho que você tem é teu? E como que você o trata como se fosse? A tua mulher é teu, meu chapa? Por que você fica pisando nela? E o teu marido é teu, minha querida? Por que você fica mandando nele? Fala, Jesus! Responde para mim.
o seu dinheiro é teu? E por que você decide não dar a Deus o que é de Deus e gastar do jeito que você pensa que pode? Essa igreja é minha? Não. Aqui eu tenho deveres. Em Deus eu alcanço os meus direitos. Eu preciso servi-los com o dom que Deus me deu. Ensiná-los. E ninguém vai ensinar ninguém com sermonete de 20 minutos. Vá procurar outro lugar. Você está em Cristo, a vida não é mais sua. Você vive como um peregrino, como um estrangeiro, no lugar que Deus lhe deu. Então, Deus lhe deu o quê? A condição de sobreviver, fazendo a vontade dele, numa área onde ele determinou que você vivesse. Você não tem direito sequer de dizer, cansei daqui, vou mudar. Vou para a Suécia. Deus quer? Faça isso e você vai se afundar. Aí alguém diz assim, eu não aguento mais a igreja. Eu vou para outra igreja. Vá. E você vai ver o que vai acontecer. Não estou querendo causar medo nem ameaça. Eu estou dizendo que você não é mais dono do teu nariz. E que você não deve fazer outra coisa a não ser seguir Jesus. O fato de Deus nos dizer que somos estrangeiros não significa que Ele nos abandona à nossa própria sorte. Mas Deus diz, vou suprir suas necessidades. Ele não nos abandonará. Alguns aqui Deus deu muito, e a outros Deus deu menos. Mas o que isso significa? Que aqueles que têm muito são amados por Deus? Porque exibiram fé? Eu tive fé, então eu tenho? Então você tem fé e estuda na melhor faculdade. O outro menos fé faz via internet. Tem nada a ver. Todos nós, ricos ou pobres, devemos estar imbuídos da mesma vocação. Cumprirmos a vontade de Deus dentro do tempo que Ele determinou, segundo a sua revelação. Estamos chegando no fim deste mundo. E precisamos provar a nós mesmos e às pessoas e a Ele, que nós queremos com Ele estar. E as pessoas devem saber que queremos estar com Ele na eternidade, que nela cremos. Isso é cristianismo. A pastorada prega hoje, se você tem fé, você vai ter mais. Se você não tem, você não tem. Ou não é assim? Mas sabe o que a Bíblia diz? Assim será pedido muito de quem recebe muito. E daquele a quem muito é dado, muito será pedido. Mas não é o pastor que pede, é Deus. Se Deus te deu mais dinheiro, se Deus te deu mais bens, se Deus te deu mais sabedoria, se Deus te deu mais paciência, se Deus te deu mais alguma coisa, sei lá o quê,
Você será exigido a andar segundo os conselhos do Senhor naquilo que Deus lhe deu. Sabe o que isso significa? Seriedade. Deus disse a Abraão, em Gênesis 12:3, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Nós podemos ver essa aplicação ao longo da história. Quando povos guerreiros tentaram destruir Israel, o que aconteceu com eles? Nabucodonosor pastou como um animal. O nazismo foi considerado, colocado à condição de lixo social e político. E não muito menos o comunismo, que alguns no Brasil defendem, mas não querem morar lá. Vai lá! Como eu disse atrás, eu não entendo todos os métodos de Deus, mas não fico triste quando Ele usa os seus métodos para filtrar a sociedade. Deus usa métodos para filtrar meu comportamento. Ele permite às vezes que a minha mulher me chateie. Eu estava em cima de uma árvore e ela filmando. Me entregando. Isso é um desserviço à humanidade. Imagine o esforço que eu fiz para chegar lá. Então, veja só. Deus às vezes permite situações em nossas vidas, como perdas, inconveniências, rejeições e tantas coisas, mágoas, para testar o seu caráter. Aí você se revela. Como um dia o ônibus me fechou, eu era pastor. À noite eu ia pregar. E eu fui atrás do ônibus, tirei um ferro, cerquei o ônibus na rua e falei, desce. Lá atrás tinha um carro e o irmão falou, ô pastor, tudo bem? Gente, lembra disso? A senhora lembra? Eu pus o ferro aqui. Porque eu era meio invocado. Briguento. E então, Deus usou a situação para ver que eu ainda precisava de lapidações. E que tal na sua vida? Você riu de mim. Quiçá rirei de você. Nós não queremos que ninguém seja amaldiçoado. Nós queremos que as pessoas sejam abençoadas por meio do nosso comprometimento com Cristo. Mas convenhamos,
Nem sempre as pessoas nos entenderão. Por exemplo, eu estou tentando explicar para vocês, e a única reclamação sua é que eu não paro de falar. Suponho. Então você diz assim, mas não é possível. Você vai lá no trabalho, você quer ser honesto, e todo mundo roubando, enganando. E aí você quer ser honesto. E aí as pessoas dizem, você é um trouxa, um idiota. E passam a te odiar pelo teu comportamento. O que a Bíblia diz? Que você tem que se tornar como eles? Não. Que você tem que confiar em Deus. Cadê a tua fé? Eu lembro de pastores que falavam para mim de caixa 2, caixa 3 na igreja. Imagina. Enganando os irmãos, enganando a denominação. Tendo caixa 2, caixa 3. Para onde vai o 2 e o 3? Para o bolso, no mínimo. A quem ele engana? Se você amar a Deus, o apóstolo Paulo diz que todo aquele que quer praticar o fervor, uma vida fervorosa, a piedade, vai sofrer perseguições. E os pastores dizem, se você amar a Deus, a vida vai melhorar. Não vai. Se você amar a Deus, sua vida vai piorar. Escuta o que esse velho pregador lhe diz. Você vai perder amizades. Pessoas da sua família vão te xingar. Se Deus quiser, a sua vida profissional até pode dar um solavanco, uma avançada. Mas você pode avançar e ao mesmo tempo você fica sofrendo na sua área psicológica. Porque as pessoas que você amava começam a te abandonar, a desconfiar. Que você está roubando, que você está enganando, que você não vale nada. Que tudo não passa de uma fachada. Cadê a sua fé? E alguns dizem assim, não, o mundo vai melhorar. Vai. A fé bíblica nunca o levará a ter grande esperança neste mundo. Que diz o versículo 10? Chegamos no fim. Olha que maravilha. Digam graças a Deus. Muito obrigado. Vamos ler? Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu. A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Se ele está num lugar que Deus deu e não era dele, se Deus diz, você vai me seguir e ser peregrino, não é isso. Nada é seu. Você não trouxe nada para cá e não vai levar nada para lá. Eu não quero nada, Abraão. Não quero nem saber da sua túnica, da sua tenda, da sua cuspideira. Pim. Os mais velhos tinham aquilo, a cuspideira. Gente que tinha tosse noturna. E vinha brotando. Onde você acha que isso ia parar? E lá na latrina,
15 metros na casa naquele frio, não ia. Ia onde? Na cuspideira. Era um jarrinho de metal ou de porcelana fácil de limpar, que dormia sequinho, limpinho, e de manhã estava verde. Então, verde de raiva. Então veja só. Ai, que nojo. Então veja bem, mudando de assunto, que a Regina quase caiu agora da cadeira. Então veja só, querida Regina e irmãos, nojentos do Senhor, veja só, no meio de tudo isso ele esperava uma cidade eterna. Nunca lhe faltou nada. Deus sempre deu a ele o necessário, como eu expliquei na semana passada. Ló escolheu as Campinas Verdes, sem a direção de Deus. Sobrou o que para Abraão, senão o deserto? E Deus o fez prosperar. Abraão esperava o quê? A cidade planejada e construída por Deus, cujos alicerces são indestrutíveis. Se você não conseguir acreditar nisso, duvide até mesmo da sua fé. Não tenha fé na sua fé, porque ela é coisa de mané. Cada um será julgado perante Deus, o Supremo Juiz, de acordo com aquilo que de útil fez ou não ao longo da sua vida. Jamais duvide da eternidade. O seu compromisso de seguir Jesus é uma estrada que termina lá, nos braços do Pai. Tudo que Ele nos dá não é só para o nosso prazer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo que Deus tem dado a você é um instrumento, é uma bênção da parte dEle, a fim de que você tenha o necessário para cumprir a sua vontade. Mas pessoas estão confundindo bênçãos com vitórias. A vitória realmente chegará quando você sair deste mundo e ir para a eternidade ao lado do Pai. Mas se você cair no inferno, que vitória terá? Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Por isso, eu termino dizendo a vocês que nós não devemos nos vangloriar das coisas que recebemos de Deus, e nem nos tornarmos amargurados pelas coisas que Ele nos deixou de dar, porque Ele é soberano. Eu acho que o meu salário era de $500.000. Vocês estão espantados por quê? Eu acho. Mas Ele não deu. Eu acho que eu devia ser dono do continente norte-americano. Mas Ele não deu. A minha igreja deveria ter o tamanho do continente australiano. Mas Ele não deu. Onde Ele me colocou? No Piquiri. Do lado da estação da CPTM. Olha aí. E eu pergunto a vocês, é uma bênção ou não é?
Para provar que Deus está na minha vida, eu não preciso ter grandes coisas. Eu preciso revelar a vocês o quanto Deus tem me sustentado. Que nesta fase da minha vida, eu não me ausentei dele. E nós traçamos uma grande amizade. Se você acha que a pessoa que tem muito é a pessoa amada por Deus, então Deus odiou Paulo, Pedro, João, porque eles não tiveram nada. Se esses pastores dizem que Deus ama aquele que tem, porque pela fé recebe, Paulo teve fé e não teve. Pedro teve fé e morreu de cabeça para baixo. João teve fé e foi exilado para uma ilha para cortar pedra, velhinho. Estevão teve fé e os seus irmãos o martirizaram. Tiago tinha fé e uma espada atravessou o seu ventre. Policarpo tinha fé, foi colocado numa fogueira. E como o fogo não o queimava, meteram-lhe uma espada no peito. Irmãos têm fé no Paquistão, na Índia, e estão sendo assassinados. Irmãos têm fé na Nigéria e são queimados na sarjeta. Jogam sobre eles gasolina e ateiam fogo em mulheres, crianças, em famílias inteiras. E se divertem com o cheiro da carne humana queimada. Vai pregar lá. Nem lhe conto como é viver nesses lugares, porque já estive. Eu já fui. Vai pregar o que vocês pregam lá, para ver se vocês não saem de lá com 2 quentes e 2 fervendo, não é isso que fala? Vai lá falar mentira. Você morre. Enfim. Pense nas palavras do apóstolo Paulo, que não teve nada, mas que foi muito amado por Deus. Em 1 Timóteo 6, versículo 6, ele diz: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas eu sempre faço questão de sublinhar essas conjunções, né? Mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Uma pessoa que sempre quer, nunca está contente. Ele não sabe dar valor ao que Deus lhe deu. Ele vai construir o quê? Se ele nem presta atenção no que tem. Ele não faz nada. Ele não sabe nem o que Deus está exigindo da vida dele pelo que Deus lhe deu. Porque a quem muito é dado, muito é exigido. Então Paulo diz: o que trouxemos para este mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Isso não quer dizer que você vai deixar de trabalhar, que você vai deixar de negociar. Abraão continuou negociando. Mas ele continuou vivendo para chegar num lugar que ele não conhecia. Ele fez a vontade de Deus num lugar que conheceu. Para chegar num lugar, para conhecer a pessoa de Deus e o lugar que ele nunca viu. Então, portanto, no entanto, todavia, entretanto, se temos comida e roupas,
Fiquemos contentes com isso. Isto é, se Deus está suprindo suas necessidades, se Deus está lhe dando a subsistência, se Deus está te dando a capacidade para viver, para educar seus filhos, para servi-lo, tenham prazer em Deus. Não é para você olhar para a cesta básica e dizer: eu te adoro, sacolinha da mamãe. Olha o olhinho, oi, Maria, oi, tio João, oi, quero, milho e ervilha, oi. Ele está dizendo para você ficar contente com Deus. Hoje Ele está te dando isso. Amanhã Ele poderia te dar mais. Ou amanhã não dá nada. Por que não falar a verdade? Seja feliz com o Senhor no dia de hoje. Deus nos dá coisas para a nossa alegria, a fim de que nos alegremos com Ele, para que um dia juntos nos alegremos, abraçados na eternidade. Que Deus nos abençoe. Eu além de ti e na terra, em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti.